agradável saber que você está aí nos acompanhando. Antes da oração, antes de iniciarmos o culto, a gente gosta de vez por outra esclarecer sobre esta programação, que é independente, interdenominacional. Esta programação chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e esta programação adverte todos os dias contra a mentira, seitas, heresias, falsas igrejas, falsos bispos, profetas, apóstolos, pastores. Por causa disso que eu ouso dizer que esta programação é evangelística. Deus Todo-Poderoso, amado, bendito, grande, santo, fiel, verdadeiro, justo, amoroso, compassivo, perdoador, salvador, aquele que nos mantém, aquele que nos sustenta, aquele que derrama sobre nós o alimento espiritual, mas nos dá também o alimento físico. Aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, aquele que nos salva da morte eterna. É a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós rendemos graças e glorificamos. O Senhor que é o Pai do Cristo Jesus, e através dele nos tornamos filhos do Senhor e irmãos em Cristo Jesus. Bendito és Tu. Aceita-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Livra-nos da mentira, fala conosco, abre o nosso entendimento e derrama sobre nós um pouquinho mais que seja da Tua santíssima graça. Esta é a oração que eu deposito aos Teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Ontem eu coloquei no grupo que eu gostaria, que eu gosto, quero, que as pessoas me digam qual a posição delas sobre a agenda WOC, né? Porque eu estou preparando aqui um material para trazer para vocês sobre este assunto. É delicado este assunto. Né? Eu sei que muitos, ou a grande maioria, nunca nem ouviram falar disso, mas vivem isso todos os dias, diariamente. Desculpem a redundância, né? Mas vivem isso, enfrentam isso, participam disso. Então é bom você saber o que está acontecendo no mundo, né? Se você já sabe, já tem um posicionamento, está lá no nosso grupo. Se puder, algumas pessoas já fizeram isso. E se você, eu leio o que cada um escreve. Se puder lá escrever o seu posicionamento sobre esta agenda WOC, acho que é assim mesmo que fala, não sei. Eu vou ficar feliz porque dia desses eu vou trazer o que isso é. Talvez você já saiba, mas é importante você saber
E quando a gente fala sobre esses assuntos assim, a gente traz sempre o outro lado desses assuntos. O outro lado. Aquilo que está camuflado, escondido, né? Então é sempre bom o cristão estar atualizado. Abrindo a Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo 22. Marcos 7, 22. Vamos ler aqui. E depois de ler, a gente vai falar sobre mal olhado. Né? Tão proclamado, falado, olha, aquela pessoa tem um olhar que seca pimenteira. Você nunca ouviu isso? Claro que já. Aquela pessoa tem um olhar assim, nossa, tudo que ela olha parece que tudo que ela fala dá errado, né? A gente vai saber se isso existe. E isso está na Bíblia, viu? É bom você saber. É porque a Bíblia, né, ela tem várias traduções e você sabe, né? Já falei isso. A Bíblia foi escrita no aramaico, no hebraico e no grego. Então, por que muda? Porque muitas palavras, por exemplo, que tem no grego, a gente usa até hoje no português e nem sabe que é grego. Mal olhado é uma delas, né? Só que não tem tradução. Como tem palavras no português que a gente não consegue traduzir para outra língua, não existe. Então, conforme vão surgindo palavras, os tradutores, né, eles vão melhorando a Bíblia. E às vezes some alguma palavra, porque encontraram algo melhor naquele lugar que estava essa palavra que sumiu. Então, por causa disso que eu estou pedindo para você ler junto comigo, se for possível, Marcos capítulo 7, versículo 22. Olha o que está escrito. Eu vou ler o 21 para você entender o contexto, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Agora eu vou entrar no versículo 22. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Está assim também na sua Bíblia ou está diferente? Pode ser que esteja um pouquinho diferente. Esta Bíblia que eu estou usando aqui já há um bom tempo, ela usa o termo inveja. Mas em Bíblias com traduções mais antigas, você vai encontrar mal olhado, por exemplo. Ou você vai encontrar, melhor, mal olhado não. Você vai encontrar, deixa eu tentar lembrar o termo aqui, olho invejoso. Em algumas Bíblias, Otávio, uma palavra ou outra muda, né? E em Bíblias com traduções mais antigas, né? Bíblia lá de 1960, por exemplo, você vai encontrar lá, no lugar de inveja, você vai encontrar olho invejoso. É o tal do mal olhado.
depois acharam por bem, né, usar só inveja. Deixa eu explicar isso um pouco para você. Tomar esse último golinho de café. Um mal olhado é uma crença dentro da religião folclórica. O que é mal olhado? No popular aí, né? É alguém que pode olhar para uma outra pessoa e causar, Beth, exatamente, o famoso olho gordo. Isso. Então, o que é esse olho gordo? É aquela pessoa que olha para alguém e pode causar um monte de coisa para esta pessoa que ele olhou. É a crença. Quando eu digo pode causar, estou falando da crença da religião folclórica. Pode causar ferimento, doença, pode causar até morte. As pessoas acreditam nisso. Agora eu quero explicar para você que isso vem lá de trás, hein? Na Grécia Antiga, em Roma, né? Na Itália Antiga, era uma superstição muito forte. E persiste ainda, até hoje, em muitas culturas, inclusive na nossa, aqui no Brasil, porque a gente foi colonizado, né, fundamentalmente pelos portugueses. É claro que houveram aqui holandeses e tal, franceses, né, mas foram os portugueses, depois os italianos, Itália, Roma. Então a gente carrega um pouco dessa religião folclórica. O mal olhado, né, o olho gordo, como bem lembrou a nossa irmã, é lançado por aquela pessoa que tem inveja de alguma coisa. Eu estou falando no que acredita-se. Está entendendo? Estou explicando o que é. É uma superstição, né? E diz que uma pessoa que tem esse tipo de atitude para com os outros, ela pode transmitir uma maldição, intencionalmente ou não. É só ela olhar para aquela pessoa que ela já tem inveja. Ontem, por exemplo, eu encontrei com um conhecido de muitos anos atrás, né? E ele falou assim para mim, pô, eu invejo você. Eu falei, mas por quê? Não, mas é uma inveja boa, assim, não sei o quê. É jeito de falar, né? E claro que ele não tem inveja de mim, meu Deus, para que vai ter inveja de mim? Né? Não tem porquê. Mas era o jeito que ele usou. E eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. Então diz-se que o mal olhado traz doença, traz um monte de coisa, né? Diz que seca a planta, não é? Nossa, aquela pessoa entrou na minha casa, eu estava com um monte de flores no vaso, secou tudo. Não tem isso? Claro que tem. A gente ouve isso toda hora, né? Tem gente que tem aqui, frutas, né? Em casa, no quintal, quem tem chácara. Gado. Olhou para o meu bezerrinho, pronto, o bezerrinho definhou. Né? Às vezes eu vou aí montar a cavalo com os amigos aí, e
alguns colegas, né, conhecidos, e muitos deles acreditam nesse negócio de mal olhado, tanto é que eles usam na pata ou na mão esquerda do cavalo uma fitinha vermelha para espantar mal olhado, porque diz que tem gente que olha para o cavalo fica doente. E alguns, deixa eu ler aqui o que o pessoal está... Tem mesmo, Jair, eu ia falar sobre isso aí. Tem gente que vai fazer alguma coisa, eu não vou falar para ninguém, porque se eu falar não dá certo. Não é porque não dá certo que você não deve falar. É porque as coisas da sua vida interessam para você. Por causa disso que você não deve falar. Porque você pode ter um projeto e depois você pode precisar atrasar esse projeto, parte dele, e as pessoas vão vibrar com aquilo que você não concluiu e falou que ia concluir. Não por causa de mal olhado. Algumas pessoas tentam afastar esse negócio de mal olhado com, que eu falei, com aquelas fitinhas na mão do cavalo ou na pata, amuleto, gestos de mão, né? Coisas supersticiosas, orações supersticiosas. E você viu que nós lemos aqui em Marcos capítulo 7, a gente leu versículos 21 e 22, para pegar bem o contexto, que o mal olhado, a inveja, que mal olhado é inveja, né? Começa onde isso? Por causa disso que eu li o versículo 21, começa no coração. E isto é tão antigo, esse negócio do mal olhado, que lá na Grécia, até hoje se fala assim. Você sabe como se diz mal olhado? Aquela pessoa tem mal olhado. Na Grécia acredita-se muito nisso ainda. Oftalmos poneros. Aquela pessoa é oftalmos poneros. Ela tem um olho gordo. Tem um mal olhado. Isso é grego. E até hoje se fala isso. Poneros, na verdade, não é gordo, nem mal olhado. É perverso. Tá vendo? Eles usam aquela pessoa tem um olho perverso. Aquela pessoa olha e pronto, estraga tudo. É olho perverso. Oftalmos poneros. E engraçado que não tem nada de superstição nisso, você sabia? Porque a Bíblia está falando disso, Jesus está falando disso, e ele está falando de uma pessoa que se envolve com as coisas más. Gostaria que você lesse o Marcos 7, né? Os versículos anteriores, se você vai ver que Jesus está falando de uma pessoa que já vai se envolvendo com coisas ruins. Que não é o nosso caso. Nós que somos cristãos, que somos crentes em Jesus, nenhum de nós precisa temer, aliás, não deve temer superstição nenhuma. Nenhuma. Eu preciso levantar com o pé direito. Não é levantar. Levanta com o pé que você quiser, depende do lado da cama que você está. Não é? De frente para a cama, se você estiver do lado esquerdo, é mais fácil levantar com o pé direito, se você for destro. Agora, se você está do lado direito, de frente para a cama, é mais fácil levantar com o pé esquerdo. É independente o pé que você levanta. É claro, eu não estou com isso aqui
dizendo que Satanás não é real. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que coisas satânicas, porque isso é satânico. A pessoa que acredita nisso e faz esse tipo de coisa, ela está se envolvendo com coisas satânicas. Mas qualquer pessoa que Satanás use para ferir os filhos de Deus é sempre limitado pelo próprio Deus. Eu volto a dizer isso, porque na rotatividade das pessoas que nos acompanham, tem pessoas que acompanham a gente diariamente, mas tem pessoas que acompanham vez por outra. Então, às vezes, a gente, na maioria das vezes, a gente precisa repetir as coisas. Satanás existe, ele age dioturnamente, mas ele é limitado pelo próprio Deus. Ele não faz o que ele quer. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Não é assim que as coisas acontecem. A ação de Satanás tem poder? Tem. Mas o poder de Satanás é limitado por Deus. E a gente encontra isso na Bíblia, por exemplo, no livro de Jó. A gente vai ler isso. Isso é uma doutrina, é um ensino claro ali para a gente. E outra, a gente lê na própria Bíblia, em Colossenses, capítulo 2, versículos do 11 ao 15, que Cristo Jesus derrotou Satanás com a sua morte e ressurreição. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, é isso que quer dizer, vocês são mais do que vencedores. Quando a gente lê isso lá na Bíblia, está falando dessas coisas aqui. Nós somos mais do que vencedores, porque nós somos vencedores naquele que venceu, que é Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Porque as denominações ensinam mais que tudo vai dar certo. Não tem nada a ver com isso. Nós somos mais do que vencedores, porque nós somos vencedores no vencedor. Então, o cristão, o crente verdadeiro, eu não gosto de usar esse termo crente, eu não gosto. Eu prefiro usar o cristão, mas é que cristão também surgiu grandes variações aí, né? Enfim, a gente tem que confiar no poder do Espírito Santo e usar a palavra de Deus. E aí nós teremos vitórias e vitórias sobre o maligno. Porque foi desta forma que eu acabei de falar, através do Espírito Santo e usando a própria palavra, foi assim que Jesus Cristo derrotou Satanás e resistiu às tentações que ele colocou ali na frente de Jesus. Foi dessa forma, não foi diferente. Isso que eu acabei de falar também está na Bíblia. Se você quiser dar uma lida lá depois, está em Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Paulo diz à igreja para ser forte no Senhor e usar a armadura espiritual que Deus nos deu. Não está lá em Efésios 6, do 10 ao 20? Nenhum de nós precisa, eu estava vendo agora aqui,
um site que eu participo lá de Israel e tal, que descobriram numa escavação, né? Porque Israel é todo escavado, né? Você sabe, né? Em frente ao Muro das Lamentações, na área do muro, tem lá uma escavação arqueológica. O pessoal entra para o muro, passa do lado da divisória ali, da escavação. Israel é todo escavado. E descobriram lá, eu não li a matéria toda ainda, um amuleto que indica um amuleto de sorte de uma das guerras que foi realizada. Se não me falha a memória, não lembro, Salomão, não lembro o que, porque eu só vi a manchete, falei, depois eu vou ler. Mas nós não precisamos, ninguém precisa disso. A gente não precisa de amuleto, de pessoas desejando boa sorte. Né? Quando as pessoas falam, boa sorte, eu não preciso de ninguém desejando boa sorte para mim. Primeiro que eu não acredito em sorte. Eu não acredito. Eu. Não estou dizendo para você não acreditar. Eu não acredito em sorte ou azar. A gente precisa apenas da fé em Cristo. Acabou. Você tem fé em Cristo? Não precisa de sorte. Boa sorte, vai dar tudo certo. Não é a pessoa que está... É o que ela deseja. Ou o contrário, né? Quanta gente deseja boa sorte, mas quer que a gente se dê mal. Eu não preciso disso. Por que eu não preciso? Abre sua Bíblia aí. Lá no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar 3 cartas do apóstolo João. 3, bem no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Abre em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Vou esperar um instantinho para você abrir. Finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. 3 cartas de João, abre na primeira, tem primeira, segunda e terceira. Abre na primeira, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim, ou muito parecido com isso: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu vou precisar que alguém me deseje boa sorte. Cristo está comigo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Talvez não seja o que eu quero. Talvez não seja o que eu desejo. Mas é o que vai acontecer, independente do que o olho da pessoa, do que o desejo daquela pessoa que quer que você... Isso é bobagem. É só ler a Bíblia. Quebra de maldição, espantar, quebrar, romper as correntes da inveja. Não existe quebrar nada. Não tem isso. É você crer em Jesus. A Bíblia diz, 1 João 4,4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está em nós? O Senhor, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? É o maligno. Acabou. Acabou. Ou a gente crê verdadeiramente no Evangelho, ou a gente fica fazendo de conta. Né? Tem que falar, né? Você não fica fazendo como a maioria dessas pessoas que vão na igreja católica, depois vão no centro espírita,
depois vão procurar um profeta. Não precisamos procurar profeta. Eu não quero que profeta nenhum chegue até mim. Deus mandou te dizer, eu não quero isso, eu não gosto. Porque eu sei que é mentira. Eu não quero. Não, quando chega alguém agora, parou. Pode parar em nome de Jesus. Mas Deus, pode parar. Não quero ouvir nada. Cala-te. Nossa, como você é arrogante. Não, não é arrogância. De jeito nenhum, isso não é arrogância. Eu não vou ficar ouvindo baboseira, coisa da cabeça da pessoa, coisa que a pessoa sonhou. Mas a Bíblia já deu. Sim, mas não tinha a Bíblia, meu. Deus pode qualquer coisa, mas hoje tem a Bíblia. Deus quer que a gente abra a palavra e leia. Não vai ficar falando com você em sonho, em visão. Tem a Bíblia. Tudo isso aconteceu numa época que não tinha a Bíblia. Olha, eu vi os anjos subindo, descendo. Sim. Por que você não leu a Bíblia? Mas lá na Bíblia, sim, mas não tinha a Bíblia, agora tem, nós temos que ler, a palavra de Deus está aqui, não está no sonho, não está em visões, não está no profeta, agora está cheio de criança profeta, vocês estão observando isso? Está cheio tem um menino aí, tem uma menininha, tem mais não sei quem, essas crianças não sabem a tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Não sabem. E estão profetizando. Profetizando o quê? Tem a Bíblia, gente. Para de inventar. E parece tudo adultozinho, né? Aquelas crianças ainda que nem banho direito sabe tomar ainda. E profetizando. E as pessoas acham lindo, lotam, aplaudem. Tudo artistazinho. Você, meu irmão, vamos. Eu preciso falar dessa agenda walk, viu? Olha, eu preciso falar disso. Você que está aí, meu irmão, minha irmã em Cristo, porque eu tenho um respeito que você não faz ideia. Te respeito demais. E por respeitar você é que eu falo a verdade. Você não é obrigado nunca a concordar comigo. Mas antes de discordar, leia a Bíblia. Não é porque eu sou 100% certo. É porque eu leio a Bíblia antes de falar para vocês. Às vezes eu marco uma passagem, um endereço errado na hora de escrever. Entendeu? 2 Timóteo 1,7, na hora de escrever, eu escrevo 2 Timóteo 7,1. Entende? É isso que eu peço. É uma correção. Mas você que está aí, você está com um problema, vamos supor, você está com um problema com seu filho de 14 anos, sua filha, você está com um problema com a sua sogra, com a sua nora, você está com um problema com a sua empregada, a moça que te ajuda, a pessoa que te ajuda, você está com um problema com o seu marido, com a sua mulher, você vai procurar um menino de 14, 15 anos para se aconselhar com ele? Eu quero sinceridade. Você vai procurar uma menininha de 10, 11 anos que estão alardeando que é profeta para se aconselhar com ela sobre um problema que você que tem 40, 30, 50, 60 não consegue resolver, você vai se aconselhar com ela? Então,
Aqui, estou lendo aqui, 2 pessoas. Estou lendo? Não, estou tentando ler. Né? Aqui, escreveu o irmão. Jamais. Agora, então, se você, como humano, na parte humana nossa, né, não vai se arriscar, você imagine Deus espiritualmente. Então a gente precisa começar a ver essas coisas, ter coragem de falar, de renegar isso. Não é da parte de Deus. Não é, isso faz parte das coisas do fim do mundo mesmo. Esse monte de gay aí que agora é pastor, é pastora. Gente, pelo amor, então nós vamos pegar Romanos 1, vamos rasgar e jogar fora então. Se aquilo é... E outras pessoas já estão acostumadíssimas com isso. Concordo, Ronaldo. O Ronaldo, eu penso exatamente assim. O Ronaldo escreve aqui, não consigo ler, gente, meu Deus. O único contato com Deus é a palavra. Mas está certo. Você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser. Se não tiver a Bíblia, não tem contato com Deus. E a superstição é coisa que gera medo. Por que a maioria da... Você sabe por que eu não passo por baixo de escada? Aliás, eu passo. Eu não passo com medo de cair alguma coisa em mim. Mas se eu vejo que não tem ninguém na escada, eu passo por baixo. Qual que é o problema? Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós temos que ser moderado. A gente tem que olhar para a coisa e ter discernimento de falar. Por cima de mim, não, Baragulé. Qual é que é? Isso aí é uma coisa de Deus. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, podem ser influenciados pelo maligno. E por isso é que são medrosos e supersticiosos. Quando uma pessoa recebe o nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode viver livre do pecado, sem medo, sem superstição. Vive, claro que vive. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela percebe que Satanás é um inimigo, claro que é, mas é um inimigo derrotado por Cristo Jesus. Porque nós somos amados por Deus. E o amor de Deus, a palavra, não é o profeta, não é o revelador, não. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. 1 João capítulo 4, versículos 16 ao 18. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu glorifico o Senhor. Adoro o Senhor. Eu amo o Senhor. Nós adoramos, amamos o Senhor. Continua, Deus amado, falando conosco, tirando de nós todo o medo, toda a superstição que porventura esteja ainda enraizada na nossa mente. Ajuda-nos, Senhor, a termos discernimento. Não estamos aqui menosprezando ninguém.
seja adulto, idoso, jovem, criança, não há menosprezo aqui. Há entendimento da santa palavra do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.